a participação de Paulinha de uma forma especial. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes tudo, meu Deus. Fica conosco. Tudo nós te pedimos em nome do teu filho amado e querido. Então, minha gente, a gente sabe que a água é uma coisa muito boa para a gente, né? E é unanimidade entre os especialistas que nós precisamos estar hidratados, né? A gente sabe que a gente vive sem comida, mas a gente não vive sem a água, não é assim? A gente precisa tomar muita água. E a gente sabe também que existem águas, inclusive, né, aqui em Salgadinho, que as pessoas vão lá, né, tomar, se banhar, porque é uma água boa para a pele. Eu acho que vocês já ouviram notícias disso, né? Acho que quem teve a oportunidade de conhecer esse lado, que pela graça de Deus, um dia eu fui com mamãe lá em Jerusalém, tem o Mar Morto, né, onde as pessoas tomam muito banho para se curarem, né, de algumas doenças, enfim. Em todo lugar do Brasil, se você olhar, existe as águas, elas são indicadas, né, a gente precisa tomar muita água. A água, se a gente perceber bem, a gente com a água, é bom para o regime, a gente se sente satisfeita quando a gente toma muita água, a gente, enfim, para a saúde é excelente, para a digestão, para uma série de coisas. E aí, eu fico imaginando, lá nos meus pensamentos, né, quando eu leio a palavra do Senhor, que não foi à toa que Deus usou água viva para utilizar como sendo sinônimo do seu evangelho a ser levado pelas pessoas, a ser levado às pessoas. Então, a gente tem no texto bíblico muitos e muitos relatos sobre a água. Lá no Antigo Testamento, a gente já vê o profeta Eliseu, né, que era discípulo de Elias. Quando Elias foi arrebatado, a primeira coisa que Eliseu fez foi sarar aquela água que diziam que não era boa e tal. A gente vê Jesus transformando a água em vinho no primeiro milagre dele. A gente vê Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão, através da água, e aí é quando o céu se abre, né? E o Espírito Santo aparece corporeamente através de uma pomba, né? E o próprio Deus diz: esse é o meu filho amado e querido, né? A gente sabe também que lá no Evangelho de João, Jesus compartilhando das festas, porque Jesus era festeiro, né? Dos tabernáculos, né? No último dia, Jesus diz: quem vier a mim nunca mais terá sede se beber da minha água. A gente vê o exemplo da samaritana, a gente vê vários exemplos. A gente vê ele botando o dedo na lama e na água e curando o cego e assim vai. Então, minha gente, o que significa na realidade essa água viva? Né? A gente precisa compreender que Jesus faz um convite quando ele diz assim: nunca mais vocês terão sede se vocês beberem da água viva. Ao contrário, do interior de vocês fluirão rios de água viva. Então eu comecei a pensar verdadeiramente nesse convite, nessa promessa que Jesus faz a gente. Ora, nunca mais vocês terão sede. A gente viu os benefícios da água. E quando ele diz que nunca mais a gente vai ter sede, primeiro ele quer que a gente conheça, entre na água. E se a gente acreditar nele, a gente também só pode tomar a água acreditando nele, porque se você toma sem acreditar, não adianta. Mas quando é essa água viva, ele diz: venha se molhar comigo. Venha se molhar comigo. E nessa caminhada, ele não permite que a gente entre na chuva de guarda-chuva nem de botas. Porque ele quer que a gente se molhe, se misture com ele. E aí é quando ele diz assim: quem entra na chuva é para se molhar. E nesse molhado, exatamente está a gente acreditar: olha, quem beber da minha água nunca mais terá sede. Por que nunca mais terá sede? Porque apesar dos desafios da vida, apesar
das tristezas que a gente passa, a gente acredita que vale a pena continuar a caminhada. Porque se a gente continua acreditando que a gente vai tomar aquela água e a gente não vai ter sede, a gente vai ter sentido e motivação interior, porque ele diz, vão sair fluidos de água viva do seu interior. Então, quando sai tudo isso de dentro da gente, e a gente sente verdadeiramente essa água mexendo dentro da gente, é que a gente não vai se tornar um vivo morto. É que a gente não vai se deixar, sabe, se abater terminantemente por falta dessa água viva, que é o próprio poder do Espírito que nos impulsiona. Ora, por que ele identificou o Evangelho como água viva? Porque o que jorra dentro da gente, esse rio de água viva, é exatamente o que a gente vai ser e que vai sair dentro da gente para a gente levar essa água para outras pessoas não terem mais sede. Foi o que aconteceu com Nathalie. As pessoas também estão esperando que nós possamos apresentar essa água viva e, de acordo com como a gente apresenta Deus e o Espírito toca naquele coração que está ouvindo, aí a pessoa vai tomar aquela água e vai se beneficiar e não mais vai resistir à vida pelo Espírito. O que a gente passa muitas vezes é porque a gente resiste ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só quer um lugar dentro da gente para que possa nos transformar e fazer com que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. A gente sabe que Lucas não caminhou com Jesus, não fez parte dos 12. Lucas era médico. E foi evangelizado por Paulo. E apesar de Lucas ter pressa de levar essa água para que seja apresentada às outras pessoas, e a partir daquela forma como o Espírito toca, elas possam dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu quero dessa água. Eu não quero mais descer. E como é que essa água funciona dentro da gente? Recentemente, eu conversava com o Zita e a gente sabe que Tony está por aqui, né? E aí Zita comentava comigo que Tony estava lá no hotel e tal, e de repente um vigilante, Tony sempre canta louvor e tal, eu sei que esse vigilante chegou junto de Tony e começou a se abrir e falar da vida dele a Tony. Por que será que ele fez isso? Porque a água que vinha do interior de Tony, não estou dizendo que Tony é melhor do que ninguém, eu estou querendo dizer que naquele momento a água do Espírito teve necessidade de ser apresentado mais uma vez àquele rapaz, aquele homem. E isso é uma forma da gente exprimir, da gente expressar o Evangelho. Quanto mais água você tem fluindo dentro de você, você é uma pessoa mais leve, você se torna mais feliz. Mas para isso você tem que se molhar. Você tem que acreditar que você vai entrar na dificuldade e vai sair. Você não pode deixar que a vida, porque as tristezas e as condições que a gente vive, as consequências que a gente vive, não tem nada a ver com Deus. São coisas do inimigo. E arrancam a gente, tentam arrastar a gente para que a gente seja um deserto. Porque só um deserto não flui um rio de água viva. Quando a gente está bem irrigado, quando a gente está bem hidratado, a gente pode sim oferecer um pouco dessa água às pessoas que estão ao nosso redor. E eu me surpreendo muito com isso, porque eu não, quando eu digo a gente, eu estou me incluindo nisso. Eu não tenho essa capacidade, mas às vezes Deus jorra tanto essa água que eu digo, meu Senhor, será que eu vou morrer? Mas isso, minha gente, não me impede de sofrer as tentativas que o inimigo tenta fazer na minha vida. Ainda semana retrasada,
Semana passada eu tive um sonho muito ruim. Eu tive uma batalha espiritual muito grande no sonho. Meu Deus, como eu sofri no sonho. De repente aparecia o lado do inimigo e vocês não sabem da maior. E aí eu sabia que era uma batalha, porque vocês não tenham dúvidas de que muito do que eu tenho fisicamente não é doença física, é uma batalha espiritual. Mas eu não posso me submeter e abaixar minha cabeça diante de coisas que eu sei que Deus pode muito mais do que o inimigo. Não tem nem sentido eu baixar, seja com o meu olho, seja com minha perna, seja com a minha idade, seja com. Não adianta, eu vivo para Deus e por Deus, e eu não posso permitir, nem que eu estivesse cega, que eu não fosse fortalecida por Deus. Porque Aleluia! Eu tenho certeza que se eu não tivesse visão nenhuma, Deus ia procurar um anjo para eu contratar e eu ia ler através dos olhos de outra pessoa. Eu não vou permitir nunca na minha vida, em nome de Jesus, que o inimigo me tenha abatida de uma forma. Enquanto eu puder gritar o nome de Deus, eu vou gritar. Porque Deus é Deus em todas as situações. E quando eu tive esse sonho, 2 dias depois, uma de vocês me ligou e disse a mesma coisa, que tinha tido uma batalha espiritual e tinha tido um sonho horrível. Através de um áudio, e eu respondi a uma de vocês assim. A pessoa me dizia, Anjo, eu estou com medo, hoje o dia provavelmente não vai ser fácil. Eu disse, não, o dia vai ser maravilhoso, porque você já venceu o inimigo no seu sonho. Não tenha medo. Ele já veio através de sonho, porque primeiro ele sabia que não podia fazer nada com você. Então, preste atenção, o dia vai ser muito mais feliz e abençoado do que qualquer dia. Porque quando a gente tem a consciência que não vem de Deus, imediatamente a gente repreende. A gente não pode deixar de se influenciar com coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E essa água viva é a tônica. Se eu tomar um banho de água viva, eu vou estar protegida pelo manto de Jesus. E essa água viva é o que me dá vida para eu continuar a caminhar. Porque todas nós somos iguais. Os momentos de tristeza chegam, os momentos de depressão chegam. Os momentos de medo de depressão também são maiores. Os momentos da gente ter, meu Deus do céu, cuida da minha cabeça, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a cabecinha da gente é muito frágil diante de tantos golpes que a gente vê, porque a gente não é atacada só fisicamente, nem financeiramente. A gente é atacada lá no limiar do emocional da gente. É como, e ele sabe o que mais agrada a gente, o que mais desagrada. Ele vai na ferida e acha que vai destruir a gente emocionalmente. Mas aí a gente toma um banho de água viva. E a água viva que Deus oferece a gente tem em todo lugar. A gente tem aqui no Nordeste, a gente tem em todo o país, a gente tem. A água está à nossa disposição. Agora, eu não sei se está à disposição, se é nossa disposição querer dar um passo para mergulhar naquela água, para apanhar o frio daquela água e para a gente não colocar nenhum protetor para que a gente possa se molhar. Porque andar com Jesus é deixar se molhar. Andar com Jesus não tem como você dizer que você não é de Jesus. Que andar com Jesus, você ser um discípulo ou discípula de Jesus, está escancarado, tem que estar escancarado em você. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu amo Jesus. Você não precisa falar. Hoje, Rafaela, que vem também de uma família muito católica, eu tenho muito cuidado, porque eu vim de uma família muito católica e até hoje eu tenho o maior respeito. Vocês me conhecem, sabem disso pelo catolicismo. Mas hoje ela me fez uma pergunta, diz assim, doutora, me diga uma coisa. A senhora sempre Dona Luísa foi muito católica com a senhora e tal. Qual foi a diferença que a senhora achou entre a senhora ser católica e a senhora? Qual foi a diferença?
me pegou, né? Aí eu disse, olha, Rafa, a diferença é o seguinte, é porque eu não tinha noção de quanto eu era amada por Deus. Eu não tinha noção de quanto eu posso chamar Ele, a hora que eu desejar, onde eu estiver. Eu não tinha noção do significado do verdadeiro jejum. Eu e mamãe, a gente fazia jejum assim. Eu vou, por exemplo, eu vou deixar de comer isso hoje, Senhor, mas eu queria que tu me desse essa graça. Eu entendi que o jejum é simplesmente eu procurar em Deus uma comunhão tão grande que, seja qual for a resposta de Deus, ela vai entrar no meu coração como se fosse um sim, mesmo que seja não. Esse é o significado que eu entendo hoje do verdadeiro jejum. Por exemplo, a mesa da comunhão, para mim, é uma mesa que Jesus disponibilizou para toda a humanidade. Não é só para aquelas pessoas que são casadas, na igreja, no cartório. Não é só para aquelas pessoas que verdadeiramente sejam do modelo que a sociedade exige, não. Jesus, inclusive, veio para os pecadores. Então, a mesa da comunhão, para mim, são para os solteiros, viúvos, tico-tico no fubá, união estável, porque a mesa, quem instituiu, chama-se Jesus Cristo, não foi homem nenhum. Então, essas diferenças não significa que é o evangélico ou que é o católico. Jesus fez com que eu encontrasse essas respostas no próprio Jesus Cristo. Então, eu não estava atenta de como eu era amada e como eu poderia servir mais e melhor a esse Deus maravilhoso. Ele me despertou e disse, olha, eu não preciso de você, mas eu posso me fazer precisar de você. E aí, quando ele disse isso, eu agarrei com todas as mãos, mão, pé, corpo, porque eu tenho um outro sentido de vida no momento que eu estou servindo a ele. E foi quando eu disse, eu quero que o Senhor, tudo que o Senhor preparou em mim para servir ao Senhor, eu quero que o Senhor faça melhor, que o Senhor faça com que eu possa passar pelo seu crivo para que eu possa levar a sua palavra para um e outro, da forma que o Senhor colocar no meu coração. Afinal de contas, Rafa, na minha cabeça, não há diferença entre católicos e evangélicos. A diferença está em como eu enxergo esse meu Deus. Não há homem nenhum que possa me impedir de tomar a comunhão. Nunca, nem padre, nem pastor, nunca, porque o meu grande pastor é Jesus Cristo. E quando ele instituiu a comunhão, ele disse, eu vou acrescentar mais um mandamento. Amem uns aos outros. Tenham cuidado uns com os outros. Esse mandamento eu vou deixar para vocês. E quando ele institui a Eucaristia, o sangue dele é muito puro e o da gente é impuro. E ele justamente coloca aquele sangue, aquele corpo ali dele, para que a gente possa dizer, vem se misturar com o meu e me ajudar, porque eu estou em pecado. Sempre a gente está em pecado. E quando eu me vejo dessa forma, eu vejo que essa água viva, como é que está? Como é que a gente, aonde a gente tem buscado essa água viva? A gente sabe que se a gente toma uma água estragada, a gente vai passar mal, a gente vai colocar coisas ruins para fora. Mas a água pura, cristalina, e que nunca mais a gente vai ter sede, e quando eu digo nunca mais vai ter sede, é um fato. Porque eu posso cair em depressão, eu posso cair na tristeza, eu posso ter o problema que tiver, mas eu tenho que trazer a esperança de que eu posso superar, que eu posso viver em Deus, apesar das circunstâncias, porque Ele me prometeu isso na sua palavra. Ele disse que eu ia superar todas as dificuldades. Ele disse que se eu acreditasse nele, eu não ia mais ter sede, eu ia ter sempre esperança. E essa forma de enxergar a Deus que faz a diferença na minha vida.
Muitas vezes a gente não está aguentando mais andar a segunda milha. Tem dias que eu estou extremamente cansada só de assistir ao sofrimento dos outros. Só de assistir pessoas que a gente não pode ajudar na impotência da gente, de levantar da cama, de dizer, olha, de balançar as pessoas que a gente ama. Que impotência é essa? E ele ensina isso na sua palavra. Mas tem que haver uma forma da gente não desistir de apresentar essa água e levar o copo para essas pessoas. É água, não é bebida, não é nada que a pessoa diga que eu não tomo isso e aquilo, não é água. É a melhor vitamina que a gente pode tomar. É bom para a gente, é bom para a gente tomar banho, para a gente lavar o rosto, para tudo. A água é maravilhosa. A gente não pode mais resistir ao Espírito Santo de Deus. A gente não pode mais dizer não ao Espírito Santo de Deus. Quando aqueles ossos secos estavam ali, e quando Ezequiel chegou ali, que Deus disse, faz uma oração e leva a vida, o sopro do Espírito para esses ossos. Ezequiel disse, meu Deus, como é que esses ossos vão se juntar? Primeiro, um osso começou a bater no outro, pá, 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 pá. De repente, a água viva estava ali, estavam tendo vida, aqueles ossos sem vidas, aquelas coisas mortas estavam tendo vida como a gente tem. Eu não sei se vocês são como eu. Eu, de repente, me paro assim e digo como é interessante o Espírito dentro da gente, porque se a gente não tivesse esse sopro do Espírito de Deus, a gente estava morta assim, não é? E aí eu vejo esse sopro do Espírito movimentando a gente e tal, como que nem os ossos secos. A minha palavra hoje foi essa que eu escolhi para vocês hoje. A partir do momento da riqueza que eu recebi desse testemunho de Nathalie. Vale a pena levar a palavra, vale a pena tantos nãos que eu recebo na minha vida. Não adianta, eu não vou desistir, eu vou levar a palavra, eu vou oferecer o copo com água viva. Eu vou dizer, Senhor, eu acredito em tu. Tu me prometeste, Senhor, que tu ias cuidar de mim. Tu me prometeste, é promessa tua, Senhor, e eu estou aqui. Eu quero tomar um banho de água viva, eu quero me molhar. Eu quero ir ali naquele lugar onde ninguém quer ir, eu quero ir lá, Senhor, porque eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Guiada pelo teu Santo Espírito. Minha gente, não deixe essa semente se perder. Eu dizia a Zita, meu Deus, e a Leinha, meu Deus, Deus deu um presente a gente, que foi a casinha de oração. A casinha não é só angélica. A casinha não é só angélica. A casinha precisa de cada um de vocês. E quando eu digo cada um de vocês, eu não estou falando materialmente. A gente precisa levar essa água, minha gente. Eu, todas terça-feira, pergunto, alguém quer falar aqui? Vocês não me falam a quem vocês ofereceram água durante a semana. Vocês não me falam as experiências que vocês tiveram com o Espírito Santo. Ou se tiveram alguma experiência ruim, e para que a gente possa repreender, para que a gente possa dizer, Senhor, está repreendido qualquer dardo do maligno na nossa vida. E acreditar nisso e tentar se transformar, porque a gente precisa modificar dentro da gente. Todas nós. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Eu queria dizer que o Espírito está à espera de nós. O Espírito vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena a gente levar as pessoas à paz de Deus, do Espírito Santo de Deus. E a toda hora eu sou desafiada, porque não pensem, uma pergunta dessa de Rafaela hoje, eu tenho que ter muita sabedoria em Deus e responder o que Deus quer que eu responda. Porque eu sei como a família de Rafaela é. E eu tenho muita gratidão ao catolicismo.
E eu tenho muita gratidão ao Evangelho, mas hoje eu posso me definir como uma pessoa que encontrou Jesus do jeito que Deus quisesse que eu encontrasse ele. E esse Deus me deixa completamente saciada, porque diariamente ele me dá um banho de água viva. Amém. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Aleluia, amém!